viajantes da vida! Olá, meus amigos inscritos no canal! Nós estamos aqui hoje para iniciar o nosso projeto Família em Foco. Eu e a Darcy vamos trazer para vocês vídeos curtos, vídeos na faixa de 5, 10 minutos, discutindo temática de família. Aqueles seus problemas, porquê da importância da nossa família, como nós podemos trabalhar os recursos da doutrina espírita, os ensinamentos da doutrina espírita, para que as nossas famílias sejam melhores. Esse projeto nosso nasceu de uma forma muito interessante. No ano passado, a Darcy me convidou para uma entrevista na Rádio Rio de Janeiro. E aí nós gravamos o áudio em alguns pedaços, isso foi transmitido para ela, e nós montamos então a entrevista que foi ao ar na rádio. Isso deu a ideia, ela deu a ideia, essa é a questão que me apavorou, da gente montar alguns vídeos, fazer vídeos para divulgação. E aqui estamos nós hoje, no dia 18 de maio de 2019, começando o projeto Família em Foco. Aquele em que nós vamos aproveitar momentos e ensinamentos espíritas para ajudar as famílias, não só as famílias espíritas, porque nós esperamos que esse vídeo alcance muitas famílias. Que aquela nossa audiência do YouTube se amplie. E aí nós já aproveitamos para pedir a você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Aperte o dedinho lá no sininho para receber as notificações toda vez que nós tivermos um vídeo novo. A cada 15 dias nós teremos um vídeo do Família em Foco, que serão alternados com vídeos habituais das nossas palestras. E assim você terá acesso a essa informação e poderá transmitir também para os seus amigos, para os seus conhecidos, para aqueles que de alguma maneira a nossa mensagem de amor conseguir tocar o seu coração. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao Família em Foco, porque da estrutura da sociedade, desses momentos tão difíceis que nós temos vivido, é lógico que as nossas famílias precisam de ajuda. E é lógico que onde nós vamos encontrar a melhor ajuda para nós também vai ser no seio das famílias estruturadas. Nós vivemos momentos dolorosos, jovens com dependência química, idosos abandonados, adultos em pé de guerra, famílias se dissociando, se desfazendo, e isso tudo causando danos à nossa sociedade como um todo, que se mostra temerosa de um lado, violenta do outro. Portanto, você se junte a nós, nessa força vigorosa de ajudar as famílias. A partir das nossas famílias, nós poderemos realizar um trabalho de cura verdadeira. Não aquela que tem como paliativo, mas a que faz que as almas se curem, que é a proposta do Espiritismo. Não tenhamos no Espiritismo a proposta apenas de remediar o corpo transitório, mas principalmente de elevar a alma que nós somos, o espírito que nós somos. Curando o espírito, nós curaremos a sociedade, curaremos a nós mesmos. Mas esse negócio de família, Darcy, não é algo novo, não é? Não. Campanhas sobre família não é algo novo. Nesse instante, a gente está saudando a todos vocês que estão acompanhando a nossa conversa. A proposta é de uma conversa a respeito da família. E este assunto é um assunto que tem assim, um carinho especial, não só do órgão federativo, mas também do plano espiritual. Porque o enfoque que nós estaremos dando é todo ele à luz da doutrina espírita. E eu me lembro, Maurício, que nos nossos trabalhos, nas nossas atividades da evangelização, havia um projeto que hoje se desenvolve, que é justamente a respeito da reunião de pais. Os grupos que coordenavam a evangelização acharam, então, importantíssimo que, além desse cuidado com a criança, nós também tivéssemos um cuidado com a família, com os pais. Por isso foi criada a campanha que ganhou a nível nacional, que é Aperte Mais este Laço, em que nós vamos, então, estar conversando com os pais a respeito deste fato tão significativo para a divindade que é a família. Isso é interessante porque, assim, pelo que nós levantamos da história,
O movimento espírita já vem atuando sobre a família já há algum tempo. Do mais remoto que eu tenho é um seminário que a USE São Paulo realizou em 1980, já vai fazer 39 anos, que era na Federativa do Estado de São Paulo. Os núcleos, as CREs, faziam reuniões, palestras, seminários sobre família. Isso gerou um livro, inclusive, livro Laços de Família, que tem uma entrevista com o Divaldo, que tem a apresentação do projeto. E de lá para cá, a espiritualidade, que não é boba nem nada, aproveitando esse primeiro impulso e aproveitando, inclusive, alguns impulsos dados pelas instituições, não necessariamente ligadas à religião ou ligadas à espiritualidade, como a Organização das Nações Unidas. Em 1993, eles decidiram lá numa daquelas assembleias que o ano de 1994 seria o Ano Internacional da Família. E aí foi exatamente nesse ano que a FEB também começou o Aperte Mais Esse Laço, que é um projeto que visa não só nós falarmos sobre família nas reuniões públicas, mas atendermos as famílias, não apenas na necessidade material, mas principalmente nas suas necessidades morais, nas necessidades do espírito. Entender essa engrenagem intrincada de conviver, de ter laços consanguíneos, de ter laços de afinidade com algumas pessoas e principalmente de nos apoiarmos mutuamente, de nos auxiliarmos mutuamente. A FEB, quando ela lançou esta campanha, não é? E vocês estão vendo aí o selo, não é? Nesse sentido exatamente, não é? Havia uma série de informações a respeito, por exemplo, nas escolinhas de evangelho, não é? Os pais iam, deixavam seus filhos e iam fazer as suas compras. Voltavam mais tarde para pegar as crianças. E aí nós fomos vendo quanto seria importante reunir os pais, estar discutindo a respeito não só da evangelização, mas também desses laços, não é? A importância, essa visão da doutrina espírita com relação à família. E isto foi sendo feito, então, desde essa época, e hoje em dia a própria Federação Espírita Brasileira criou uma área, que é a área da família. Então, isso para que a gente sinta a importância de nós estarmos discutindo este assunto tão importante que diz respeito a cada um de nós. É interessante, Darcy, você tem uma experiência imensa, tanto na área de educação espírita, quanto na atuação nas federativas. E é importante a gente perceber o seguinte, a ONU só usou aquele ano de 1994 para ser o Ano Internacional da Família. A FEB tem essa campanha permanente. Exatamente. É permanente que as casas espíritas associem. Eu fiquei feliz de você comentar sobre isso, porque nós lá no Centro Espírita Paulo de Tarso já temos a evangelização associada com a reunião pública, exatamente para que os pais estejam no mesmo ambiente. E aí, quando as crianças da evangelização fazem algum evento, tem, por exemplo, agora no último dia 9 de maio, foi a quinta-feira anterior ao Dia das Mães, as nossas crianças fizeram uma homenagem às mães, e elas já estavam lá. Elas já estavam no centro espírita, não houve aquela coisa do deslocamento, porque eu ainda me lembro da minha época mais de frequentar evangelização e mocidade, que eram reuniões separadas, que ficavam as crianças num dia, os jovens no outro, os adultos na reunião pública, e não havia essa interação familiar. O centro espírita não acolhia a família como um todo. Hoje a gente vê que a maior parte das instituições tem tentado acolher a família como um todo. E você sabe, aconteceu também um aspecto muito interessante. A frequência aos finais de semana começava a diminuir. Sim, porque os pais precisavam viajar, eles tinham outros compromissos e as crianças não iam. E algumas casas começaram então a fazer este processo, simultaneamente, a atividade da reunião pública, a evangelização. Com isso, os pais estavam juntos, iam juntos para a casa espírita, o que é também muito importante, e participavam ali daquele instante. Atualmente, existem outras sugestões. Por exemplo, existe a reunião pública, existe o grupo de pais e existe a evangelização. De tal forma que pais e filhos estejam refletindo sobre os mesmos assuntos,
facilitando a conversa em casa. Isso. O diálogo em casa, que é muito importante. E é muito legal a gente lembrar, gente, olha só, o Centro Espírita tem as crianças, tem os jovens, tem os adultos por algumas horas durante a semana. É no nosso lar que nós estamos permanentemente nos testando, nos auxiliando ou até complicando as nossas vidas, dependendo do nosso estado espiritual, do nosso estado emocional. E a proposta desse nosso projeto é exatamente a gente poder buscar recursos, mecanismos. Nós agradecemos a sua atenção até agora, nós já caminhamos para o final desse nosso primeiro vídeo. A estreia do Família em Foco chegou! E lembre-se, né? Aperte mais este laço. Isso. Agradecemos a você, mais uma vez, Darcy, obrigado por esse momento em conjunto. Lembre-se, amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha lá, comente, porque olha só, no nosso teaser, no vídeo de promoção desse projeto, nós já recebemos 2 temas para trabalhar. Um dos nossos inscritos já apresentou sugestões de tema, você também pode sugerir. É só descer um pouquinho aí embaixo e você vai encontrar o espaço para fazer comentários. Comente lá. Mesmo se você não gostou, mesmo que a gente não tenha ficado do jeitinho certo, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo junto com vocês a fazer esse trabalho. Você é tão parte do Família em Foco quanto a Darcy, quanto eu. Ela é a mãe do Família em Foco porque a ideia foi dela. É agora que passou o medo e eu estou podendo colocar em prática e nós vamos nos encontrar muitas e muitas vezes. Formando uma nova família. Exato, a Família Espírita em Foco. Família em Foco. Tchau, um abraço, muita paz! Olá, viajantes da vida! Estamos de volta com Família em Foco. Antes de nós abordarmos o tema de hoje, eu e Darcy gostaríamos de pedir a você 2 coisas. Se inscreva no nosso canal, divulgue os nossos vídeos, coloque, se você gostou do nosso trabalho, coloque nas suas redes sociais para que outras pessoas, outras famílias também tenham acesso a esse conteúdo. Nós não ganhamos nada com isso, não. Não temos nenhuma intenção de monetizar o canal, mas gostaríamos de levar mensagem de paz e amor para muita gente. Então se inscreve aí, clica o seu dedinho lá no sininho para receber notificações de vídeos novos e, sobretudo, comente. Deixe o seu like, o seu dislike se você achar que nós também nos equivocamos, mas por favor comente, dê engajamento a essa nossa tarefa. Hoje, Darcy, nós estamos aqui reunidos para conversar a respeito da construção das famílias. Afinal de contas, família não é um negócio que acontece por acaso, né? Deve ter alguma ideia, algum no mundo espiritual, até porque nós temos da proposta da FEB uma grande ideia de Deus. Já pensaram sobre isso? Lá nas questões iniciais do Livro dos Espíritos, 379 até a 385, tem várias questões que Kardec coloca sobre a infância. Então vocês já imaginaram receber o espírito, aceitar voltar à vida, num corpo pequenininho, num corpo que não tem dentes, que não tem cabelo, que não sabe se vestir sozinho, que não sabe se limpar sozinho. Ele, um espírito antigo, ela, um espírito antigo. Mas ali preso no corpo. Eu costumo brincar que eles parecem um joelho. Mas como é o joelho da gente, é o joelho mais bonito do mundo. Né? Mas eles aceitam fazer isso. E por que eles aceitam? Porque contam que terão aqui na Terra empréstimos de Deus que eles são, adultos. Pessoas que também se comprometeram no mundo espiritual de aceitá-los. Na maioria das vezes, as nossas famílias já são planejadas no mundo espiritual. Não naquele nível de detalhamento. Fulano vai encontrar Beltrana, vai casar com Ciclano, vai ter tantos filhos. Temos que ter cuidado com isso. Em alguns casos, em alguns planejamentos, isso até pode acontecer. Mas eu vou recorrer ao livro do Martins Peralva. No livro Estudando a Mediunidade, ele pega um trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz e traz para nós a relação da Dona Celina, uma médium importante daquela casa, com o seu esposo desencarnado. Olha só que interessante, gente. A família continua sendo família, mesmo depois da desencarnação de um dos membros. E ali o Martins Peralva percebe pelas relações da Dona Celina, percebe por outras relações que, na verdade, as famílias não são todas iguais. Mesmo no planejamento, nós vamos encontrar lá, e ele classifica assim, existem uniões ditas acidentais. Essas, de fato, não tiveram nenhum planejamento no mundo espiritual. São espíritos desconhecidos. São espíritos que até têm pendores semelhantes, mas que não têm uma convivência anterior, que não têm um planejamento anterior, e que, de repente, se encontram na Terra.
atraídos por afinidades, na maioria das vezes nem tão construtivas assim, né? Aquele pessoal que se encontra numa balada, numa festa rave. Em tempos mais remotos, o rapaz levava uns 6 meses para ter coragem de passar na janela da menina e piscar o olho para ela. Hoje eles se encontram numa balada e ficam. E daqui a pouco isso gera uma família com filhos, inclusive. Essas são as uniões acidentais. E normalmente, como acontece com qualquer acidente, tem sempre gente machucada na história, não é? Normalmente os filhos. Num outro nível, já com algum tipo de envolvimento anterior, Peralva ressalta que existem as uniões provacionais. São 2 espíritos que ainda têm compromissos, ainda devem a lei divina, às vezes podem ter até compromissos entre eles, e que resolvem reencarnar juntos para juntos lutarem contra as suas imperfeições. Lembra, gente, porque de vez em quando a gente tem esse clichê no movimento espírita. O meu casamento é de provas. Para justificar um casamento infeliz. Muita gente. Como se casamento de prova fosse o homem torturando a mulher torturando o homem, o parceiro torturando o parceiro ou a parceira torturando a parceira. Mas isso não é casamento de prova. Isso é autoflagelação. E é flagelação recíproca. O Espírito Camilo traz para nós informação importante no livro Desafios da Vida Familiar. Casamento de provas é quando 2 espíritos ainda comprometidos com a lei se unem para enfrentar juntos, para superar juntos as limitações que a vida impõe. Isso é o casamento de provas. Num nível acima do casamento de provas, Peralva ressalta a união sacrificial, em que um dos espíritos já alcançou um nível de evolução maior, mas o outro que ama muito, o outro que ele tem tanta vontade de ajudar, ainda está no nível inferior. E eles aceitam formar uma família para que o mais evoluído impulsione o crescimento do mais amadurecido. Nós vamos encontrar uma história dessa em nosso lar. Quando a mãe de André Luiz diz que vai reencarnar e que vai receber de volta com o marido o pai, que tinha sido um marido muito difícil e muito infiel. E André fica surpreso, mas mamãe, você vai recebê-lo de volta? E ela diz assim, e ainda vou receber as 2 amantes dele como filhas. Isso é casamento sacrificial. Alguém renuncia, alguém se coloca inclusive ao nível do sacrifício para ajudar o outro. O mesmo se dá, embora não no nível da formação de família, entre os espíritos Alcione e o Padre Carlos, do romance Renúncia de Emanuel. Subindo um pouco de nível, quando nós já temos 2 espíritos afinizados, 2 espíritos mais amadurecidos, surgem as chamadas uniões afins. Tarefeiros que se encontram, companheiros que têm uma sinergia, que separados já eram bons, já eram trabalhadores, mas que juntos formam uma família que inclusive é capaz de acolher como ninho para missionários. Essas são uniões que contribuem para a sociedade, que contribuem para o crescimento, como nós vamos encontrar, por exemplo, entre Pierre e Marie Curie. Ela foi aluna dele e de repente formam uma família, e uma família que trouxe tantos progressos para nós, não é? Se nós tivermos espíritos missionários que se reúnem, chegamos ao 5º nível de família, que são as uniões sublimadas. Aquela em que frequentemente as pessoas nem se unem para receber filhos da própria carne, mas se unem de certa maneira para acolher a humanidade na família. Casos como o de Kardec e Amélie Boudet. Companheiros que tiveram a oportunidade de trabalhar pelo bem da sociedade. E se amavam tanto. Olha só, ela 9 anos, mais velha do que ele. Há alguns dias está lançado o filme sobre Kardec. Vamos assistir, vamos conhecer a história do codificador, mas principalmente dessa mulher maravilhosa que foi Amélie Boudet e que às vezes é pouco lembrada no nosso movimento. Assim são as famílias, e cada uma delas, qualquer que seja, mesmo as ditas famílias acidentais, a doutrina espírita tem algo a oferecer? O que você acha, Darcy? Olha, mas tem muita coisa a oferecer, né? Então nós vamos esta informação, não é, que o Maurício trouxe agora, que é preciosíssima, nós vamos entender à luz da reencarnação, não é? Joana de Ângeles tem uma citação muito importante na introdução do livro A Luz do Espiritismo. Esse livro, A Luz do Espiritismo, é de Viana de Carvalho, quer dizer, o Espírito Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Franco, em que Joana, então, faz o prefácio e ela diz assim: à luz do Espiritismo, equacionam-se problemas, surgem soluções novas para casos que nós havíamos entendido como insuperáveis. Então, equacionam-se questões. E esta questão da família, ela tem uma visão, ela
a partir da informação da doutrina espírita, ela tem um significado diferente. Então, como é que essa família é constituída, né? Então, como é que isto ocorre? Para que isso acontece? Então, a gente está vendo que nós, não é, como seres, como espíritos imortais, não é, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. A finalidade da encarnação é justamente contribuir para a nossa melhoria moral e a melhoria da humanidade que nos cerca. Então, desta forma, nós temos uma vida estuante, que é a do plano espiritual, nós temos um processo da evolução e nós, então, formamos famílias que a gente vai dizer que a família tem a sua origem no plano espiritual. Então, nós vamos, assim, verificar quais são as nossas necessidades de evolução e a gente vem junto. Então, esta questão da mãe do André Luiz, ela é ótima para a gente verificar. Você veja bem, a família, que é justamente este grupo afim, ela está reunida no sentido de que todos cresçam, que todos tenham uma série de experiências, e eu vou estar voltando, ou melhor, nós vamos estar renascendo com aquele grupo com o qual nós temos compromissos, ou nos diz Emmanuel, nós temos programas para o futuro. E eu preciso, então, por exemplo, estar próximo do Maurício, conhecer o Maurício, verificar as qualidades que o Maurício tem, as potencialidades que ele traz, e junto dele eu cresço. Então nós vamos, desta forma, estar recebendo no nosso grupo familiar estes espíritos com os quais a gente tem ligação, com os quais a gente precisa também crescer e ajudá-los nesse encaminhamento. Então a mãe do André Luiz vai estar, veja bem, recebendo este que foi o seu marido e que não foi, né, o melhor dos maridos, porque todos nós temos dificuldades, né? E vai receber, não é, estas duas irmãs como filhas para fazer o quê? O processo de reeducação da alma. E essa é uma questão interessante, né? Porque assim, família não é um oba-oba genético. Família tem esse projeto de Deus de ser a nossa primeira universidade do Espírito. Isso mesmo. A chance de nós evoluirmos, a chance de nós crescermos. E aí vale sempre o alerta, já que nós estamos caminhando para o encerramento de mais um vídeo, que nós, trabalhadores espíritas, às vezes nos preocupamos tanto no trabalho, em sair para fazer palestra, em estar presente na reunião mediúnica. Será que nós estamos atendendo às necessidades dos nossos, daqueles que foram confiados a nós? Será que nós não estamos saindo de casa deixando um filho com uma crise, ou um namoro que terminou, ou um problema de bullying na escola? Estão percebendo que alguns filhos nossos estão sofrendo bullying na escola? Então, o nosso primeiro compromisso é a família. O nosso primeiro hospital é a família. A nossa primeira escola é a família. Por isso, o foco deste projeto nosso é a família. E a gente termina nesse instante, né, lembrando uma questão do livro O Consolador, em que ele vai falar que a melhor escola para o crescimento do indivíduo, do espírito encarnado, é o lar. E é isso, gente. Olha, por hoje, espero que você tenha gostado. E já vamos àquelas clássicas pedidas, né, Daci? Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a conseguir mais inscritos. Você sabe que nós estamos rumando aí para os 500 inscritos já. É lógico que o canal pode crescer mais. Então nos ajude. Coloque nas suas redes sociais o link para esse vídeo. Dê o seu joinha aí embaixo. E, sobretudo, comente. Quando nós recebemos o seu comentário, nós sempre vamos responder com carinho. Tudo que eu receber eu vou repassar para a Daci e nós vamos tentar mandar retorno para todos aqueles que colaborarem conosco. Muita paz a todos, muito obrigado e até! Oi, viajante da vida! Bem-vindo a mais um vídeo do Família em Foco. Cá estamos de novo com a nossa querida Daci, a mãe desse projeto, como eu já falei muitas vezes, né, para falar mais um pouquinho sobre famílias.
sobre as famílias que já existem, sobre aquelas que já estão na Terra e que nós do movimento espírita podemos de alguma maneira contribuir, colaborar para que elas sejam melhores e tornando a nossa sociedade melhor. Porque afinal de contas, as pessoas imaginam assim, família é o quê? Ah, é só quem tem o meu sangue. Eu me lembro ainda de quando eu era criança, corria um gibizinho da Disney que tinha lá os irmãos Metralha, que eram irmãos, eram todos da mesma consanguinidade, mas todos bandidos. Então, não necessariamente, família é consanguinidade. Há uma passagem muito interessante no Evangelho, quando Jesus está pregando, e aí o Kardec coloca isso para nós, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que seus irmãos e sua mãe, achando que ele tinha enlouquecido, ou como está dito lá, que ele tinha perdido o espírito, foram buscá-lo para tentar levá-lo de volta à realidade ou à sanidade mental. E aí tinha uma multidão ouvindo Jesus. Então alguém chega e diz assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí o mestre diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Colocando em xeque a família consanguínea. Interessante a gente pensar nisso, porque a família consanguínea, como nós já vimos até em vídeos anteriores, ela está sujeita a um planejamento. Ela não é uma família que surgiu por acaso, a menos no caso daquelas uniões acidentais, mas mesmo assim a espiritualidade aproveita as nossas necessidades presentes para reunir os seres que ali estão. Mas, será que a gente só tem família na consanguinidade? A doutrina espírita diz que não. No Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes nós vamos encontrar referências, principalmente nos itens que Kardec fala sobre família, que às vezes o nosso vizinho, que às vezes alguém que é da nossa cidade é mais familiar nosso do que um consanguíneo, ao ponto de dizer no Livro dos Espíritos que a reencarnação faz com que às vezes o morador de rua tenha sido uma pessoa querida nossa na outra encarnação e por isso ele merece ser cuidado com amor. Que o nosso serviçal de hoje pode ter sido o nosso cônjuge do passado. E aí a gente acaba tendo a necessidade da fraternidade mais ampla. Então vamos estender o conceito de família? Vamos aproveitar a finalidade da família como sendo esse núcleo onde espíritos podem ter a oportunidade de evoluir, podem ter a oportunidade de amadurecer, podem ter a oportunidade de superar imperfeições. Nós não somos perfeitos. A Terra ainda é planeta de provas e expiações, minha gente. Então cada um de nós aqui não tem asinha escondida atrás da blusa, não. Apesar da Darcy estar com a echarpe linda, não tem asinha escondida ali atrás. O que nós temos é muito trabalho a realizar. E a família pode ser, de novo eu vou citar Emmanuel no Vida e Sexo, às vezes é um cadinho, daqueles em que a gente passa fogo para poder purificar algumas coisas. Mas com que frequência é um ninho, onde nós podemos nos acolher após os embates do dia a dia, após passar um dia de trabalho difícil e chegar ao recesso do lar, e chegar a um grupo que às vezes não é o consanguíneo, mas é a dos amigos da alma, é a dos filhos da alma. Nós que trabalhamos com educação temos tantos filhos da alma. Nossos ex-alunos, os jovens do movimento espírita, são próximos, são queridos ao nosso coração e podemos ajudá-los e podemos aprender com eles. Então, ampliando o conceito de família, é lógico, muita gente pensa assim, vamos formar uma família. Casou, Darcy? Só o casamento que forma a família? É muito interessante, não é, Maurício? A gente está conversando sobre esse assunto, né? Mas não é só o casamento, né? As origens espirituais, né? Vamos assim dizer, as raízes, não é, deste complexo conjunto, ele se encontra no plano espiritual e ele é formado, não é, desses grupos que precisamos estar juntos, precisamos vivenciar certas experiências. E o Maurício falou realmente dos bandos, não é? Às vezes nós, de acordo com a nossa evolução espiritual, a gente se junta com alguns espíritos que não são muito bons para nós. Há uma experiência muito interessante na Revista Espírita de junho de 1864, que vem falando a respeito do tratamento de uma obsessão. É uma jovem que ela é obsidiada e os pais vão aos médicos se eles não veem, vamos assim dizer, uma evolução naquela questão daquela criatura, e eles então vão se encontrar, vão pedir ajuda a um grupo de médiums, não é? Bom, eu não vou contar toda a história, que o nosso tema não é esse, né?
Mas o que eu quero me referir é que o espírito que estava obsidiando esta menina, ele faz um depoimento muito lindo, porque ele é acolhido, e ele acolhido vai dizer da sua condição. Então ele diz que ele se juntou a um bando de espíritos que também tinham como tarefa, entre aspas, os assaltos. Então aquele grupo se forma com aquele objetivo. E ele então pede para retornar numa família que vá dar uma orientação diferente à vida dele. Ele quer se educar. E como ele foi atendido por um espírito realmente jamais evoluído, aquelas mães espirituais, então é um espírito que ele é responsável pelas crianças infelizes. Quando a gente fala crianças infelizes, a gente também vai ver as crianças que estão marginalizadas. E ela então os adota. Como ela parece muito radiosa, ele acha que ela é uma estrelinha, vamos assim dizer, ela é um espírito evoluído, e voltado para aquele espírito evoluído, disse assim, eu também quero ajudar, né? Eu quero servir, eu quero fazer parte dessa família. E ele então pede para renascer numa família que vai lhe proporcionar esta educação, que vai lhe ajudar nesta educação. Houve também um espírito que se comunicou dizendo assim, eu preciso de um lar que me ajude a trabalhar a minha preguiça. Então, onde isto acontece? Acontece naquelas pessoas que estão menos distraídas na sua caminhada evolutiva. Então, o que acontece? Eu trago para perto de mim, eu que já tenho uma certa vivência, já tenho uma certa experiência. Quando eu estou dizendo que eu estou dizendo assim, o espírito, né, traz para perto dele alguns amigos que precisam daquela orientação. E vamos atrair também o pai e a mãe, que possam então gerar aqueles filhos e, através, não é, desse encontro, proporcionar educação. Educação que vai significar, não é, novos hábitos, nova visão de vida. Então é muito interessante quando nós estamos analisando tudo isto, porque vai dizer realmente para nós, esticadinho, como você utilizou esse termo, né? Mas eu gostei muito de você ter usado ninho. Que ninho a gente lembra, né? Do passarinho, não é? Do cuidado com aqueles pequenininhos, como ele vai buscar alimentação para dar aqueles filhinhos, e ele só abandona quando ele já está numa certa idade, então vai treinando o voo. Então nós podemos transpor tudo isso para a nossa família no dia a dia, para esse conjunto de espíritos que resolvemos então, que pedimos, houve autorização para que a gente voltasse junto, né? E revendo o seguinte, minha gente, nós somos ainda espíritos imperfeitos, estamos nesse mundo de provas e expiações que caminha para a experiência da regeneração. Mas, de uma forma geral, estamos ainda muito imperfeitos. E estas uniões fazem com que a gente cresça, com que a gente adquira conhecimentos, com que a gente vá melhorando, né? A experiência faz com que a gente vá melhorando a relação. Bom, eu não devo agir dessa forma, é preferível que eu haja dessa forma, e assim a gente vai crescendo. Eu gostei do seu exemplo do Nida, de falar do pássaro, porque assim, nós pais, mas também nós educadores, às vezes recebemos a tarefa, os afins, os filhos da alma, de novo, né? Nossos alunos, os jovens do movimento espírita, mas eles têm seus pais, eles têm suas mães. Nós podemos ser o suporte, o auxílio, mas aquela família que se formou daquele jeito tem compromisso. Vamos ajudar a todos.
Isso. Às vezes a gente toma partido, o jovem chega reclamando que o pai brigou, que a mãe não permitiu ir no passeio da mocidade. Aí a gente toma as dores do jovem. Mas será que aquele jovem, quando chega em casa, tira o uniforme e coloca no cesto de roupa? Será que ele tira o prato da mesa depois que faz uma refeição? Família é o conjunto de seres colocados para trabalhar junto. E aí, mais importante, educar para a autonomia. Não vamos imagina se a mãe pássaro e o pai pássaro resolvessem trancar os passarinhos no ninho para sempre. Isso. Não, nós estamos criando, educando para que eles possam alçar seus voos, mesmo que de vez em quando eles caiam do galho da árvore. Porque eles vão cometer os seus erros. Nós temos a responsabilidade imensa na fase da primeira infância, na fase dos cuidados do bebê. Mas e quando nós já recebemos um filho ou uma filha crescidos? Pelos laços da afetividade, do espírito, como Darcy falou, que nós atraímos para junto de nós. Ou que a nossa tarefa de educadores de almas traz para junto de nós. Você que é dirigente de mocidade, você que é evangelizador, pode encontrar um desses espíritos que tem mais afinidade com você do que com o próprio pai e a mãe consanguíneos. Mas não pense se substituir. Não pense tomar o lugar do pai e da mãe. Porque se aquele filho tivesse mesmo que ser nosso, teria nascido de nós. Ele nasceu naquela família porque ele tem um compromisso de aprendizado com aquela família com ele. Vamos apoiar, vamos ajudar a todos. Sejamos nós do movimento espírita o apoio para as famílias. Aquela plataforma segura, aquela base sólida que a doutrina nos traz para que qualquer família possa se fazer melhor. E mais, se nós temos famílias com problemas, elas possam se reinventar e se fazer melhores a partir de ali, então. E aí, sem crítica, mas sem preconceito, porque realmente nós não podemos avaliar a situação do outro. Nós não temos esses parâmetros. Nós não sabemos quem são aqueles espíritos, nós não sabemos por que eles estão juntos, porque eles precisam permanecer juntos. O que nós sabemos é que esta experiência da reencarnação é uma reencarnação muito rica. Então, se nós pudermos abrir mão de certas opiniões, de certos hábitos, de certos comportamentos, nós vamos saber que tudo isso acontece para o nosso melhoramento espiritual. Eu acho que a gente podia resumir esse abrir mão dos preconceitos. Porque muitas vezes os nossos conceitos anteriores, os nossos conceitos prévios, nos impedem de ajudar tanto quanto nós poderíamos. Ah, mas aquela família não tem jeito. Ah, mas aqueles pais não vão ajudar esse filho nunca. Mas quem vai ajudar aqueles pais? Quem vai ajudar aquela família? E quem é que pode dizer que aquele grupo não tem solução? Nós não sabemos, meus irmãos. Essas questões olhadas dentro desse ponto de vista espiritual é fantástico. Porque nós não sabemos. Emmanuel tem uma frase num dos livros da coleção Fonte Viva que ele disse assim: o Pai tem planos indevassáveis para cada criatura. Então, eu não sei o dia de amanhã, eu estou sabendo hoje e o agora. Eu não sei o que pode acontecer daqui a pouco, então eu não posso fazer julgamento daquilo que aconteceu e eu também não posso fazer essa previsão dizendo, né, que não tem jeito. Tudo tem jeito. Nós é que precisamos alcançar essa forma nova de ver a vida. Exato. E assim, não vamos imaginar que nós temos a solução para tudo. Mas todas as coisas têm solução. Todos os problemas têm solução. Nós podemos não ter a solução de alguns problemas. Nós podemos não ter os recursos para ajudar algumas famílias. Mas não há família irrecuperável. Não há indivíduo da família que não possa ser melhor do que a geração anterior. E nós podemos contribuir para isso. E a gente também vai observar, não é, que nós temos amigos espirituais em torno de nós que nos ajudam, que nos orientam. Basta que a gente sintonize através da oração, que quando nós estivermos nessas situações assim mais esdrúxulas, né, que a gente se lembre que existe um ascendente espiritual orientando toda essa formação da família, essa aproximação dos seres. Então a gente se recoloca
mais ajustadamente diante da nossa vida. Agora, a gente não tem garantia daquilo que pode acontecer. Mas se a gente se prevenir através da oração, a gente garante muita coisa pode ser evitada. E é isso, pessoal. Nós temos muito a fazer pelas famílias, sejam as famílias consanguíneas, sejam as famílias da alma. Trabalhemos. E outra coisa, né? Nós temos as nossas famílias no mundo espiritual. Nós temos aqueles grupos de seres que nos amam, que zelam por nós, que têm afinidades conosco, que estão do lado de lá também, trabalhando para que nós estejamos bem. Vamos cooperar com eles. Vamos ajudá-los a nos ajudar. Emmanuel, assim, para encerrar, né? Emmanuel diz pra gente, né, que os protagonistas encarnaram, mas os observadores se encontram no plano espiritual. Então nós, nesse instante, neste grupo, nós somos protagonistas de uma história, não é? Mas a gente não se esqueça, os observadores se encontram cuidadosos, acompanhando a nossa vida no plano espiritual. E é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? O material foi interessante para vocês? Vocês acham que vai ajudar alguém? Divulguem! Vamos encerrando, não é, Daci? Isso. Dizendo a vocês, olha, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, dê um retorno para nós, se está sendo útil o nosso trabalho, para que nós tenhamos também a coragem de continuar com ele. É um trabalho muito gostoso, é satisfatório, mas sem você a gente fica muito sem saber para onde ir. Contribua conosco, deixe temas. Desde já, gente, um abração, obrigado e tchau! Até!